Bom dia! Bem-vindo ao Momento Psíquico. Hoje trataremos sobre memória. O que é a memória? Como ela se cria? Como e por que evolui esse processo psicológico no ser humano? Como e por onde ela passa? Qual a finalidade de ter uma boa memória? Como são divididas as partes do cérebro onde ela se encontra? E você? Se esquece? Memória é a capacidade do ser humano em adquirir, reter e evocar. Quando necessárias, informações que de alguma forma são relevantes. Possui uma função importante que permite ao organismo codificar, armazenar e recordar informações vindas do meio. São 3 tipos de memória. A memória sensorial, que é a mais básica e está ligada às sensações. A memória de curto prazo, que contém as informações que estão conscientes e possui 2 tarefas importantes, que é de armazená-la por um curto período de tempo e administrá-la, que também é a memória de trabalho. A memória a longo prazo é aquela que contém informações que são aprendidas ao longo de nossas vidas e está dividido em 2. A implícita, que é que invoca habilidade e tem 2 tipos. A de procedimento, que é habilidades ou hábitos motores, e a emocionais, que são respostas emocionais aprendidas. A explícita é aquela que é declarada como fatos e também tem 2 tipos. A episódica, que é quando falamos um fato, quando relatamos ele, e a semântica, quando damos algum sentido. A memória é formada por alterações nas conexões sinápticas que existem entre os neurônios. Ao aprender coisas novas, são formadas novas conexões e, quando praticamos, as antigas conexões são reforçadas. A alteração que os neurônios passam é chamada de consolidação, que se dá por alterações químicas contraestruturais, que aumentam o número de conexões dos neurônios e a probabilidade das células ativarem mutuamente por meio de descargas elétricas. Porque a memória, ela assegura a nossa identidade pessoal. Ela é como se fosse uma aquisição, uma forma de aquisição de novos aprendizagens. Pelo fato de que a memória, ela é muito importante para a nossa sobrevivência, porque como é que a gente vai saber quem nós fomos sem a memória? Que nós somos sem a memória? Porque a memória, ela grava cada coisinha, cada detalhe, cada minuto da nossa vida como se fosse algo para a eternidade. Se a gente não tiver as doenças como Alzheimer, amnésia, entre outras, ela vai ficar ali, ela vai segurar que a gente lembre de detalhes importantes. As pessoas assim dizem assim, mas como que eu vou lembrar daquilo se faz muito tempo? Aí do nada você lembra, entendeu? Então ela fica ali guardada, esperando o momento certo para fazer com que você lembre daquilo. Então ela é muito importante, porque sem ela a gente não consegue lembrar coisas pequenas da vida, do dia a dia, como dirigir, como quem é teu amigo. Às vezes tu passa tanto tempo sem falar com aquela pessoa, mas tu sabe o nome, tu sabe onde ela mora, algo assim. Então a memória ela é realmente muito importante. Agora nós vamos falar aonde está localizada a memória no cérebro humano. Anatomicamente, diferentes partes do cérebro são especializadas em armazenar os diferentes tipos de memória. A memória está localizada da seguinte maneira no cérebro humano: lobo frontal, lobo temporal, córtex motor, amígdala, hipocampo e cerebelo. Os lobos frontais armazenam memórias semânticas e episódicas. O lobo temporal está relacionado à formação e ao armazenamento de memórias semânticas e episódicas de longo prazo, além de contribuir para o processamento de novos materiais da memória de curto prazo.
O córtex motor está relacionado ao armazenamento de memórias de procedimento. A amígdala é vital para a formação de novas memórias emocionais. O hipocampo desempenha um papel central na formação de novas memórias semânticas e episódicas de longo prazo. O cerebelo desempenha um importante papel no armazenamento de memórias de procedimento. Estão sendo realizados no que diz respeito à memória humana. E como falar em memória sem falar em esquecimento? Afinal, o que é o esquecimento? O esquecimento é a incapacidade de recordar, recuperar dados, informações e experiências que já foram vividas. É essencial, é a própria condição para a memória humana. É porque esquecemos que conseguimos reter novas informações, novas experiências. Existem 3 tipos de esquecimento: o esquecimento regressivo, o esquecimento motivado e o esquecimento por interferência. O esquecimento regressivo ocorre quando surgem dificuldades em reter novos materiais. O esquecimento motivado, ele ocorre porque naturalmente nos esquecemos do que inconscientemente nos convém. O esquecimento por interferência, ele ocorre de 2 maneiras, através da interferência retroativa ou através da interferência proativa. A interferência retroativa, as novas informações intervêm em informações que já estão armazenadas na memória de longo prazo. E já na interferência proativa, ela ocorre quando as informações antigas intervêm nas que estão sendo aprendidas no momento. Que vão aparecer aqui e tente memorizar elas de cabeça. Agora, diga se você viu as seguintes palavras. Se você respondeu que viu essas 3 palavras na lista, você produziu uma falsa memória, assim como a maioria das pessoas que faz esse teste. A palavra dormir não aparece na lista que você viu. Ela está fortemente associada semanticamente às palavras da lista. Nossa cognição é vulnerável a esse tipo de erro por funcionar de maneira... Falsa memória seria uma memória de ter experimentado algo que na verdade você nunca experimentou ou nunca ouviu falar. Que às vezes a gente ouve tanto uma pessoa dizer um filme, contar um filme pra gente, que a gente jura que a gente já viu aquele filme. Pelo fato daquela pessoa ter contado tantas vezes pra você, você jura ter visto. E isso, na verdade, você criou uma falsa memória, que é essa capacidade de você criar uma situação onde nunca existiu, nunca houve aquela realidade. O programa de hoje fica por aqui. No próximo programa falaremos um pouco sobre os transtornos. Beijos e até a próxima! Bom dia! No programa de hoje falaremos sobre distúrbios de memória, que são amnésia e Alzheimer. Mentes criminosas. Segundo Freud, somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro. Durante alguns dias, estava havendo alguns homicídios, que a Polícia Federal teve que interferir. Por conta de que a polícia local não estava conseguindo um resultado favorável para essa onda de homicídios. Antes, o homicida apenas queria a mulher, até que um homem chamado Rafael chamou sua atenção. Dentre todos que ele sequestrou, Rafael foi o único que conseguiu escapar. Para que Rafael conseguisse esquecer o episódio vivido, foram realizadas várias sessões de terapia com a psicóloga e por isso bloqueou em sua mente a cena que foi presenciada. Bom dia, em que posso ajudá-los? Você sabe quem é Rafael Costa Almeida? Onde ele se encontra? Rafael?
esclarecer algumas coisas e ele me dá algumas pistas do caso que está acontecendo agora. Por favor. Está ocorrendo um caso de amnésia retrógrada, que é a incapacidade de lembrar do que aconteceu. Não, desculpe aproveitar a conversa de vocês, que eu pude explicar um pouco, e na verdade não entendo não. A amnésia retrógrada não é apenas a capacidade de lembrar do que ocorreu, na verdade é a capacidade de lembrar do passado. Você é uma psicóloga? Se você for, sente aí pra gente conversar um pouco. Sim, eu sou psicóloga criminal especializada em memória. Observe nesse momento, o Rafael não consegue lembrar do que acabamos de falar, pois ele está tendo uma amnésia alterada, que é a capacidade de criar novas memórias e absorver novas informações. Pergunta para ele se ele lembra do que acabou de falar. Rafael, você nos ouve? Rafael? Tirem-me daqui, ele está tendo um surto. Mentes criminosas. Bom, o mal de Alzheimer é o tipo mais frequente de demência e é caracterizado pela perda progressiva da memória. O Dylan nunca me falou sobre o pai dele. É difícil pra ele. Eram muito ligados. Dylan não sabe como lidar com o Alzheimer. Que triste. Ele continua ele mesmo e tudo parece bem. Então, de repente, apaga tudo. Alzheimer é uma desordem que afeta o correto funcionamento do cérebro, causando a perda de tecido e a morte das suas células nervosas principais. Instala-se quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central começa a dar errado. Surgem então segmentos de proteínas mal cortadas, tóxicas dentro dos neurônios e nos espaços que existem entre eles. Como consequência dessa toxicidade, ocorre perda progressiva de neurônios em certas regiões do cérebro, como o hipocampo, que é responsável por controlar a memória, e o córtex cerebral, que é essencial para a linguagem, memória, reconhecimento de estímulos sensoriais e pensamento abstrato. Dividido em 3 estágios: o inicial, o intermediário e o avançado. O inicial é quando ele vai perdendo gradativamente a sua memória. Já o intermediário é quando há um estágio um pouco mais avançado do que o inicial. É quando ele já tem a dependência de algum familiar. Já o avançado é o estado mais grave da doença. É quando ele já não consegue mais fazer nada sozinho, não sabe como voltar para casa e muito menos não sabe se comunicar com as pessoas. Já comprou o presente de noivado? Não somos noivos, pai. Nem namorados, somos amigos. Você tem medo de compromisso, eu entendo. Mas dá umas joias. A sua mãe só gosta de joias, não importa se está chateada. Eu dou joias e ela se anima. Onde é que ela está? Ela não veio, pai. Foi por isso que eu perguntei onde ela está. Ela não vem. Por que não? Ela não mora mais com você. Você não é mais casado. O quê? Ela te deixou há uns 10 anos. Eu não estou entendendo. Se divorciaram, pai. Eu vou ligar pra ela. Pai, não pode. Para de me dizer o que fazer. Pai. Me larga! Vovô! Dylan, pega ele. Machucou, pai. Eu tô bem, eu tô bem. Eu te ajudo. Não precisa, não precisa! Estão diretamente ligados, pelo fato de que Alzheimer ela é a perda gradativa de memória. Como tem os estágios, durante esses estágios ele vai perdendo gradativamente, parcialmente a memória. Então eles são inteiramente relacionados, pelo fato de que a Alzheimer tem a ver com... Bom, no programa de hoje foi só. Veremos até uma próxima.